Nunca imaginei que a minha sogra me correria pelo jardim aos gritos, com os braços no ar, como se eu tivesse raptado o filho dela em vez de estar a proteger o meu próprio sangue. Ainda hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir aquele grito ecoar pela rua silenciosa do nosso bairro. Deixe o carro. Berrou ela com a voz a tremer de fúria, mas aquele Porsche Cayenne branco, estacionado à porta da casa que eu própria tinha pago com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com as minhas 12 anos de noites mal dormidas, nunca foi dele. E naquela noite, quando meu marido me apontou o dedo em frente a toda a família e disse, com os olhos duros, ou pedes desculpa à minha mãe, ou arrumas as tuas coisas e sais da minha vida. Eu respondi em voz baixa, calma, quase em surdina. Está bem, Rui. Eu saio. E saí. Mas ele ainda não sabia o que o meu advogado lhe ia dizer na manhã seguinte. Antes de vos contar o resto, diz-me rapidamente nos comentários. De que cidade estás a ver este vídeo? Lisboa? Porto? Coimbra? São Paulo? Rio de Janeiro? Estou curiosa para saber de onde me estão a ouvir. O meu nome é Catarina. Tenho 34 anos. Sou designer de interiores e trabalhei durante 12 anos para construir a carreira que tenho hoje. Conheci o Rui há 6 anos, num jantar de amigos em comum em Cascais. Ele era charmoso, bem educado, cheio de confiança. Trabalhava na empresa do pai, numa posição confortável, num escritório com vista para o Tejo. Tudo parecia estável. Tudo parecia seguro. Casamos há 4 anos. O nosso filho, Tomás, veio ao mundo 2 anos depois do casamento. Tinha os olhos do pai e o sorriso da mãe. E eu estava completamente apaixonada, não apenas pelo Rui, mas pela ideia de construir uma família. A família do Rui sempre me recebeu bem, ou, pelo menos, foi o que eu pensei durante os primeiros 2 anos. A minha sogra, a dona Isabel, vinha à nossa casa 1 ou 2 vezes por semana. E eu cozinhava para ela como se fosse a minha própria mãe. Fazia-lhe o petit gâteau de que ela gostava. Punha-lhe a mesa com as melhores louças. O sogro e o senhor Antônio era mais reservado, mas parecia concordar com tudo o que ela dizia. O Rui tinha uma regra não escrita. A mãe tinha sempre razão. No início achei isso bonito. Ele era um filho dedicado, presente, atento. Depois, com o tempo, comecei a perceber que essa dedicação tinha um preço. E o preço era eu. Tudo começou com pequenos comentários. Coisas que eu, na altura, atribuía ao excesso de carinho. Catarina, este jantar ficou um pouquinho salgado, não ficou? Dizia a dona Isabel com aquele sorriso doce, levantando a ponta do guardanapo. Talvez da próxima vez uses menos temperos. Querida, eu sorria. Respondia com educação. O Tomás tinha acabado de fazer 1 ano, e eu estava exausta, a tentar ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor nora do mundo. Trabalhava das 9 às 7, chegava a casa, dava banho ao bebê, preparava o jantar e ainda ouvia estas pequenas críticas com um sorriso. Depois, os comentários começaram a mudar de tom. Catarina, o Tomás precisa de comer mais carne vermelha. Tu só lhe dás legumes. Catarina, ele está muito agarrado a ti. Tens de o habituar a dormir no quarto dele, senão nunca mais vais ter vida. Catarina, por que é que não arranjas uma empregada? Eu, no teu lugar, não conseguia gerir tudo sozinha. Cada frase era uma pequena faca, e não cortava de imediato, mas ia desgastando, devagarinho, por dentro, e eu ia pedindo desculpa. Sempre a culpa era minha, dizia a dona Isabel. Eu é que era sensível a mais. Eu é que não percebia as verdadeiras intenções dela. Eu só me preocupo convosco, filha. Mas ninguém te diz estas verdades. O Rui, quando eu tentava falar com ele sobre isto tarde da noite, dizia-me sempre a mesma coisa. Litro por litro. Palavra por palavra. E mãe não teve más intenções, Catarina. Tu é que estás a levar tudo a peito. Ela só se preocupa conosco e eu calava-me. Porque queria paz. Porque amava o Rui. Porque achava ingenuamente que ser uma boa esposa significava aguentar tudo em silêncio. Engole anos de críticas. Anos de comentários. Anos de ceias de Natal onde saía da mesa a sentir-me invisível. Naquele domingo, a dona Isabel veio jantar à nossa casa. Ou melhor, à minha casa, embora ela ainda não o soubesse na totalidade. O Tomás tinha 3 anos e meio. Estava sentado na cadeirinha alta, a brincar com uma peça de Lego que eu lhe tinha comprado na semana anterior. A dona Isabel olhou para o brinquedo e, com um ar condescendente, disse: Catarina,
Tu estás a estragar o miúdo com demasiados brinquedos. Ele precisa de disciplina, não de mimos. Quando o Rui era pequeno, não tinha nada disto. Mãe, por favor, tentou o Rui. Num tom fraco, eu respirei fundo. Sorri, Dona Isabel, eu compreendo a sua preocupação. O Tomás brinca e aprende ao mesmo tempo. É o que os pediatras recomendam hoje em dia. Ela ficou em silêncio, mas o olhar dela matou. Aquele olhar de não me respondas, rapariga. E foi aí que algo dentro de mim se quebrou pela primeira vez. Quase. Por pouco. Mas ainda não tinha caído completamente. Há 6 meses, decidi contratar um contabilista para organizar as minhas finanças. Eu sempre fui meticulosa com tudo. Separava as despesas pessoais das profissionais, mantinha registros rigorosos desde o primeiro dia de casamento. O Rui sabia que eu tinha um bom salário, sabia que o Porsche era meu. Mas, na cabeça dele, e na cabeça da mãe dele, o dinheiro era da família. E quando o dono era a Catarina, era apenas porque o Rui deixava que assim fosse. A verdade era outra, bem outra. O Porsche Cayenne branco, com os jantes prateadas, estacionado à porta de casa, era meu. Pago a pronto, com a poupança de 7 anos de trabalho e os bônus anuais que eu tinha recebido em 3 projetos internacionais. Um em Madrid, 2 no Dubai. A casa, aquela casa de 3 andares em Cascais, com a vista para o mar, com o jardim onde o Tomás corria todos os fins de semana, tinha sido comprada por mim. 60% era meu, através de uma entrada que eu fiz com as minhas próprias economias. Os restantes 40% estavam num crédito conjunto, que eu pagava religiosamente todos os meses da minha conta, com o meu ordenado. O Rui contribuía para as despesas correntes, sim. Pagava as contas da eletricidade, do gás, do pequeno almoço fora. Mas a estrutura grande, o carro, a casa, o investimento, era minha. E foi isto que a dona Isabel nunca quis aceitar. Numa conversa que eu tive ou antes, que eu ouvi acidentalmente, a meio de uma noite em que o Rui foi à casa de banho e deixou o telemóvel na mesa de cabeceira. Escutei, com as mãos a tremer, esta troca de mensagens entre o Rui e o melhor amigo dele. Amigo, Rui, mas o carro não é teu? A tua mãe anda por aí a dizer que compraste o Porsche para impressionar a Catarina. Rui, o carro é da Catarina, mas eu deixei que ela pensasse que era nosso. Pronto. É mais fácil assim. A mãe gosta de sentir que o filho tem poder. Não preciso de lhe tirar essa ilusão, amigo. Irmão, tu sabes que isso está errado, e não sabes? Rui, não me venhas com lições de moral. Tenho a minha vida resolvida. A Catarina é boa rapariga. Só precisa de ser posta no seu lugar de vez em quando. Li as mensagens 3 vezes. 4, 5. As minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o telemóvel. Só precisa de ser posta no seu lugar. Era isto que ele pensava de mim. Depois de 5 anos de casamento. Depois de tudo que eu tinha dado por aquela família, nessa noite, não disse nada. Fiquei em silêncio como sempre tinha ficado, mas decidi, ali, naquele momento exato, que alguma coisa tinha de mudar. Telefonei ao meu advogado na segunda-feira de manhã. O Dr. Henrique Santos. Catarina, conta-me tudo com calma. Eu trato do resto, não lhe contei apenas a situação do carro e da casa. Contei-lhe tudo, os anos de críticas, a manipulação da sogra, a passividade do Rui, as mensagens. O Dr. Henrique levou o caso a sério, como deve ser. Eu comecei a mudar por dentro. Já não pedia desculpa por tudo. Já não sorria para disfarçar a dor. Comecei a dizer não com calma, com elegância, com verdade. O Rui estranhou. A dona Isabel estranhou mais ainda. Que se passa contigo, Catarina? Estás diferente. Estou a proteger-me, dona Isabel. Só isso. No sábado seguinte, marcamos um almoço na nossa casa, a minha casa, para celebrar o aniversário da dona Isabel. Vieram os tios, os primos, os avós do Rui. 20 pessoas ao todo, tudo parecia correr bem. O almoço estava impecável. O Tomás brincava no jardim com os primos. Eu tinha decorado a sala com flores brancas e tinhas escolhido o vinho preferido da dona Isabel, uma coisa que durante anos foi o meu jeito de lhe dizer: eu gosto de si, apesar de tudo, até que o Tomás derrubou, sem querer, um copo de sumo de laranja na camisa branca do sogro. 3 anos. Uma criança. Um acidente. Nada grave. O senhor Antônio olhou para a mancha e disse, com um sorriso: não é nada, miúdo, não te preocupes. Mas a dona Isabel virou-se para mim com os olhos a arder e disparou em voz alta à frente de toda a gente:
Vês, Catarina? Vês o que acontece quando uma mãe não impõe limites? Este miúdo não tem disciplina nenhuma. É culpa tua! É sempre culpa tua! O Tomás ouviu, olhou para mim com os olhos grandes, assustados, e começou a chorar. É o Rui, meu marido. Em vez de me defender, levantou-se, olhou-me de cima e disse em voz alta para todos ouvirem: ou pedes desculpa à minha mãe, Catarina, ou arrumas as tuas coisas e sais da minha vida. Hoje a sala ficou em silêncio absoluto, 20 pessoas. Os tios, os primos, os avós. O nosso filho, a chorar baixinho, sentiu o coração a parar. Senti as lágrimas a quererem sair. Mas segurei-as, olhei para o Tomás. Levantei-me. Peguei nele ao colo. Limpei-lhe as lágrimas com o meu polegar e disse, com a voz firme: está bem, Rui. Eu saí da sala, fui ao quarto. Peguei numa muda de roupa para o Tomás. Peguei na minha mala. Peguei nas chaves do Porsche o Rui, a dona Isabel, o sogro. Todos ficaram em choque. Ninguém esperava que eu fosse mesmo. Desci as escadas com o Tomás ao colo. Passai pela sala onde 20 pessoas tinham ficado em silêncio absoluto. Quando abri a porta da frente, a dona Isabel correu atrás de mim, aos gritos, e completamente descontrolada. Catarina, deixa o carro. Esse Porsche é do meu filho. Não tens o direito de levar o carro dele. Deixa o carro, ouviste? Virei-me para ela. Olhei-a nos olhos. E disse, com uma calma que até eu desconhecia: Dona Isabel, o Porsche é meu. A casa é minha. E o seu filho não trabalha há 3 anos. Mas isso é uma conversa para outro dia. Entrei no carro. O Tomás, ainda ao colo, deixou de chorar. Prendi-lhe o cinto de segurança. Liguei o motor. Olhei pelo retrovisor e vi a dona Isabel, de pé, no meio da rua, com os braços caídos, em choque total. O Rui não saiu de casa. Não me deteve, não correu atrás de mim. Ficou, simplesmente, ali, com o peso do que acabou de fazer. Conduze até a casa da minha mãe. O Tomás adormeceu no banco de trás, com o peluche que eu tinha posto ao lado dele. Deitei-o na cama do quarto de hóspedes. Beijei-lhe a testa e chorei, pela primeira vez em meses, sem medo, sem vergonha. Às 8 da manhã seguinte, o meu telemóvel tocou. Era o Dr. Henrique. Catarina, boa manhã. Acabei de enviar a carta formal ao teu marido. Pusemo-lo a par e com documentação contabilística, com registros bancários, com tudo, que o Porsche e a casa são bens exclusivos teu. Ele também foi informado de que, uma vez que a casa está em violação contratual desde janeiro, ele deixou de pagar a parte dele do crédito Mustaractic há 6 meses. Pode ser solicitada a sua saída legal do imóvel no prazo de 30 dias. Obrigada, Dr. Henrique. Catarina, eu sei que o que viveste foi duro, mas fizeste exatamente o que devias fazer. Protegeste-te e protegeste o teu filho. Desliguei o telefone e olhei para o Tomás, que acordava a sorrir, com os olhos ainda meio fechados, vindo ter comigo. Mamã, onde estamos? Estamos num lugar seguro, meu amor. Estamos em casa. Hoje, 1 ano depois, vivo com meu filho numa casa nova, em Lisboa, comprada apenas com o meu nome. O Rui perdeu o emprego na empresa do pai. A dona Isabel perdeu o acesso à minha porta. E eu encontrei, finalmente, a Catarina que tinha perdido algures entre os anos de silêncio. Percebi que dizer não, por vezes, é o maior acto de respeito por nós próprios. Percebi que proteger a nossa paz não é crueldade, é sobrevivência. Percebi que o amor não pode ser confundido com obediência e que uma família que nos pede para sermos menos não é família, é peso. É a ti que chegaste até aqui, deixo-te uma pergunta. Se estivesses no meu lugar, naquela sala, com 20 pessoas a olhar para ti, com o teu filho de 3 anos a chorar, o que terias feito? Terias ficado em silêncio, como eu fiz durante anos? Ou terias levantado a cabeça, como fiz naquela noite? Conta-me tudo nos comentários. Quero ouvir a tua história. E se sentiste que esta história te tocou de alguma forma, partilha com alguém que precise de ouvir isto. Há mais gente do que imaginamos presa em casas que não são suas, ao lado de pessoas que só sabem diminuir. Carrega no like, subscreve o canal e liga o sininho para não perderes o próximo capítulo. Há mais histórias para contar. Obrigada por me ouvires, de coração.